E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos abordar o conceito de força central. Observe o quadro. Dizemos que uma partícula está submetida à ação de uma força central em determinado ponto do espaço quando a força F obedecer às seguintes propriedades. Primeiro, a força está dirigida segundo a linha OP, que liga um ponto P a um ponto fixo O, chamado centro de forças. Segundo, o módulo ou intensidade da força F depende apenas da distância R' ao centro de forças. Desta forma, a força F agindo na partícula vai ter a mesma intensidade se a partícula estiver se deslocando em uma superfície esférica de raio R'. A partir de tais considerações e admitindo a existência do versor R', um vetor unitário orientado na direção radial, conforme eu ilustro no quadro, e supondo o ponto O como centro de nossa análise, a força central F pode ser escrita da seguinte forma. Ela é dada por F em função de R' apenas na direção do versor R'. Se F em função de R' for maior do que zero, a força F, neste caso, é repulsiva, pois ela estará orientada na mesma direção e sentido do versor R'. Agora, se F em função de R for menor do que zero, a força será atrativa, pois neste caso, a força F estará agindo na mesma direção do versor R', porém, no sentido oposto. Muito bem. Observe mais uma vez a figura em questão, as propriedades de uma força conservativa e a conclusão tirada a partir daí. Vamos admitir agora que uma partícula esteja se movendo no espaço de uma posição P1 até a posição P2 devido à ação de uma força central. Observe o quadro. Aqui eu ilustro o centro de forças O, a medida radial R1, quando a partícula se encontra na posição P1. Aqui eu ilustro a medida radial R2, quando a partícula se encontra na posição P2. Estando em uma posição intermediária, a medida radial vale R'. Aqui eu ilustro a força central F, obedecendo às suas propriedades, e o versor R'. Se quisermos calcular agora o trabalho da força central F no deslocamento dessa partícula da posição P1 até a posição P2, basta recorrer à seguinte expressão. O trabalho é dado pela integral de P1 a P2 do produto escalar da força central F pelo vetor dl. A partir daqui, eu vou analisar esse produto escalar. Então vamos lá. F vetor escalar com o vetor dl nos dá a seguinte expressão. Por hipótese, a força F é uma força central. Sendo assim, nós temos F em função de R' vezes R versor, produto escalar com o vetor dl. Consequentemente, F escalar dl fica dado por, então nós temos F em função de R' que multiplica esse produto escalar. Eu vou recorrer agora à definição do produto escalar. Aqui nós temos o módulo do versor R', que vale 1, vezes o módulo do vetor dl, simplesmente dl, vezes o cosseno de θ, em que θ corresponde ao ângulo formado por esses dois vetores, conforme eu ilustro no quadro. Analisando agora essa figura, vemos que o cosseno do ângulo θ é dado pelo cateto adjacente, o módulo do vetor dr, simplesmente dr, dividido pela hipotenusa. O módulo do vetor dl, simplesmente dl. Levando este resultado nessa expressão, vemos que
o produto escalar, continuando aqui no cantinho, da força F pelo vetor dl, vamos aqui embaixo, fica dado por, então vamos lá, F escalar dl é igual a F em função de Rzinho, drzinho. Levando este resultado na expressão do trabalho, vemos que o trabalho, devido à força central F, é dado pela integral de F em função de Rzinho, drzinho, da posição radial R1 até a posição radial R2. A partir deste resultado, vemos que o trabalho de qualquer força central independe da trajetória ou do caminho efetuado pela partícula entre as posições P1 e P2, dependendo apenas da posição inicial e da posição final. Muito bem? Se você quiser agora calcular a energia potencial associada à força central F, basta recorrer à seguinte expressão. Então vamos lá. A energia potencial U em função de Rzinho menos a energia potencial U em uma posição de referência R0 é igual ao negativo da integral de R0 a Rzinho de F em função de R dr. Note que a energia potencial U depende apenas da distância Rzinho, depende apenas de Rzinho. E as superfícies equipotenciais, neste caso, superfícies nas quais a energia potencial permanece constante, conforme era de se esperar, são superfícies esféricas de equação R igual a R0. Muito bem? Observe no quadro todos os resultados obtidos e a análise realizada até aqui. Para finalizar o vídeo, vamos resolver um cálculo final. Eu vou começar calculando o produto escalar do versor Rzinho pela força central F. Isso vai nos dar o produto escalar do versor R pelo versor R vezes F em função de Rzinho. Observe o quadro. Esse produto escalar é igual a 1. Consequentemente, a gente obtém simplesmente F em função de Rzinho. Ao mesmo tempo, a força F, uma força central e, portanto, conservativa, pode ser calculada da seguinte forma. Então, vamos lá. O produto escalar do versor R pela força F corresponde ao produto escalar do versor R pelo negativo do gradiente da energia potencial associada. Observe agora no quadro esse produto escalar. Ele é justamente a derivada direcional da energia potencial U segundo a direção do versor R. Portanto, eu posso substituí-lo por menos del U del Rzinho. Como neste caso a energia potencial U depende apenas de Rzinho, eu posso simplesmente colocar aqui a derivada ordinária, pois a energia potencial U, eu reforço, depende apenas de Rzinho. Analisando essas duas expressões, vemos que a força F em função de Rzinho, uma força central e, portanto, conservativa, pode ser calculada pelo negativo da derivada da energia potencial associada em relação a Rzinho. Na notação vetorial, a gente fica com essa expressão ilustrada no quadro. Muito bem? Observe mais uma vez os resultados obtidos e toda a análise realizada até aqui.
Para finalizar o vídeo, um exercício final. Eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Vamos, portanto, à leitura do enunciado. A questão diz o seguinte: um oscilador harmônico tridimensional isotrópico é definido como uma partícula que se move sob a ação de forças associadas à energia potencial U, onde K é uma constante positiva. Mostre que a força correspondente é uma força central e calcule-a. De que tipo é a força obtida? Para determinarmos a força F, basta calcularmos o negativo do gradiente da energia potencial associada. Se a força F for uma força central, sua intensidade vai depender apenas da distância R' a um ponto fixo O, chamado de centro de forças, e ela estará orientada segundo a direção do versor R' associado. Então vamos lá. Calculando a força F, portanto, nós temos aqui menos del U del X e versor menos del U del Y J versor menos del U del Z K versor. A derivada da energia potencial U em relação à variável x é calculada assumindo que y e z permanecem constantes. Consequentemente, a derivada deste termo é igual a zero e deste termo também. Aplicando, portanto, a regra do expoente ao termo 1 sobre 2 vezes kx ao quadrado, a gente obtém o seguinte resultado para del U del X. Nós temos meio vezes o dobro de kx e, portanto, simplesmente kx. De forma análoga, del U, del Y vai nos dar ky, j versor, e del U, del Z vai nos dar simplesmente k vezes z aqui na direção k versor. Muito bem? Sendo assim, a força F conservativa é dada por menos K, que multiplica x e versor, mais y, j versor, mais z, k versor. Observe o termo entre colchetes. Ele representa justamente o vetor R'. Consequentemente, a força conservativa F é dada por menos K vezes R', R versor, ou se você preferir, menos K vezes o vetor R. Concluímos que a força conservativa F é uma força central, pois sua intensidade depende apenas da distância R' e ela se orienta segundo a direção do versor R'. Vemos também, a partir da expressão obtida, que ela obedece à lei de Hooke e é atrativa pelo fato de F em função de R' ser menor do que zero. Muito bem. Observe o resultado obtido, o cálculo realizado. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.